Esta é uma sala de situação de conteúdo geopolítico, sócio-histórico, econômico, com foco na situação mundial em outubro e novembro agora desse ano. A primeira parte dessa sala de situação está voltada para a análise da crise econômica mundial, o crescimento do fascismo, do imperialismo e das guerras, e, por outro lado, o polo contra-hegemônico chinês, e um foco na situação na América do Sul e, obviamente, no Brasil. Eu sou o professor, pesquisador, escritor Paulo Fleury Teixeira. Eu sou filósofo e sou médico, tenho formação específica em filosofia na área de filosofia social, e na área médica sou expert em medicina canábica e trabalho com isso no meu cotidiano. Quem está me acompanhando, quem tem já algum contato com o que eu estou fazendo, esse é mais um dos vídeos, dos produtos dessa análise sócio-histórico-econômica que eu tenho feito do momento histórico atual, das condições que estão determinando tanto a crise quanto as características próprias dessa crise no momento presente no mundo todo, né? Vamos introduzir o tema tratando especificamente, então, em linhas gerais, repondo o que em outros vídeos eu já vim desenvolvendo, a análise desse momento histórico atual, especificamente com foco na crise econômica. É uma crise que atinge principalmente os países ricos e se estende daí para o mundo como um todo, e que vem desde 2007. E tem características de uma grande crise sistêmica, uma crise de realização em uma economia capitalista. Tem as características que essa grande crise sistêmica tem hoje no presente. É isso mesmo que deve ser esperado, é o que se espera que aconteça ao fim de uma onda liberalizante na economia, como ocorreu no sistema econômico mundial desde o início dos anos 1980, né? A década de 80 do século passado. Para cá, a concentração progressiva da renda leva, né, ao fim a extremos onde a realização do capital investido passa a se tornar progressivamente mais difícil e, de fato, inviável. E quando isso atinge vários setores, várias regiões, sucessivamente e simultaneamente, desencadeia-se a crise sistêmica de realização. E a própria crise desenvolve círculos viciosos que tendem para uma espiral recessiva na economia como um todo. Essa é a característica predominante da grande crise sistêmica de realização nas economias capitalistas, ou, no caso, no sistema econômico mundial capitalista, que vem, como eu estou falando, desde 2007, né? A crise leva a rupturas com a ordem social de vários modos, e é de se esperar que, no seu curso, as forças dominantes façam maior uso de recursos extraordinários, institucional e legalmente, ou seja, fora do padrão institucional e legal, e empreguem mais a violência de vários modos para defenderem seus interesses. O crescendo de violência que está havendo no mundo, de tensão social e de guerras, inclusive, é uma expressão disso. Ou seja, o autoritarismo, o fascismo e o imperialismo, que já existiam de modo desigual, né, mas em todo o sistema, crescem agora nessas circunstâncias, necessariamente se tornando mais extremos e mais explícitos, é o que a gente está vendo no presente. Essas características e tendências, elas estão, no entanto, ainda muito atenuadas no presente, até o momento,
dado o uso abundante de recursos públicos de proteção sistêmica e anticíclicos, que foram lançados, né, dezenas de trilhões de dólares em todo o sistema, em ondas, em diferentes momentos, em diferentes lugares, mas repetidamente em vários países, nos principais países, desde 2008, essas injeções de recurso público na economia estão acontecendo repetidamente, e num nível que jamais tinha acontecido. Mas os Estados Unidos e todos os principais países da aliança hegemônica, né, em torno dos Estados Unidos, não encontraram ainda um caminho para saírem realmente da crise. Ao contrário, em sua maioria, eles estão mantendo uma linha política que favorece a continuidade da concentração de riquezas. E, portanto, a crise deve se aprofundar e se agravar ainda por lá, porque, ao fim, a concentração de riquezas é causa fundamental justamente dessa crise, com essas características presentes. E, por via de consequência, piorando a crise, se agravando a crise nesses países, deve se agravar mundialmente. Todas as consequências previsíveis, que eu tenho em vários vídeos aí destacado, e que está no título dessa sala de situação no momento, devem persistir e endurecer ainda, né? Se agravarem ainda no presente e no futuro próximo. E parece que isto é justamente, realmente o que está acontecendo. É o que nós estamos vendo no dia a dia. O estresse social está eclodindo, o estresse social está eclodindo, está explodindo, eclodindo em todas as regiões do mundo e explodindo em vários níveis, em níveis de violência extrema em vários pontos do planeta. Nas últimas semanas e no presente, são várias tentativas de derrubada de governos, movimentos de chamada geração Z, movimentos neofascistas, de todo modo assumindo frente insurrecional, né, em vários lugares do mundo e vários outros locais que ainda não tem esse caráter insurrecional, tem um aumento de conflito social disseminado, né? E além disso, né, dentro disso, a violência assassina, né, na forma de guerras e de conflitos sociais armados, está atingindo os níveis mais altos das últimas várias décadas. A gente já não tinha níveis tão altos de violência como está no presente. E isto é expressão e parte da crise que estamos vivendo. E nisso também a espetacularização da violência, né, que se torna necessariamente, se pode dizer, um instrumento de poder mais e mais presente nessas situações e portanto, agora, né, no presente, está acontecendo, e a guerra vem se tornando uma alternativa economicamente atrativa nesse processo. Todo mundo está aumentando os gastos militares e todos os governos orgulhosamente estão vendendo isso para os seus cidadãos como a melhor resposta ao desafio do presente. Todos têm que se armar mais para se protegerem das armas dos potenciais inimigos. Todo mundo sabe que isso é uma corrida potencialmente extremamente destrutiva, né? Mas, além da força ideológica de base nacionalista e belicista, né, que esse raciocínio e esse direcionamento dos recursos sociais, eles têm essa força ideológica, mas tem um forte apelo econômico também na condição de crise sistêmica em que a gente está, pois isso permite algum alívio dentro da espiral recessiva, já que é uma produção contratada com a realização do capital investido assegurada.
Mas é uma produção que não pode servir a outro consumo e, portanto, não pode alimentar uma outra cadeia de produção que não seja essa de destruição e morte. Isso tende a ser um beco sem saída econômico, que, na ausência, né, de outros recursos que sejam suficientes para superar a crise, isso vai terminar por intensificar a espiral recessiva destrutiva, que é uma das características dessa crise. Muitas decisões estúpidas, com sentido final essencialmente recessivo, destrutivo, vão ser tomadas, estão sendo tomadas, e a sua presença aumenta no sistema necessariamente nessa formação de uma espiral recessiva na economia, destrutiva, né? Certamente direcionar mais da capacidade industrial, com toda a cadeia de produção envolvida, para a produção militar, é um alívio econômico imediato. O problema é ter que dar o consumo final, né, para a grande parte disso, se se pretende manter a indústria e a economia aquecidas por esse impulso no setor militar. Ou seja, ao seguirmos pelo caminho de buscar no setor militar uma proteção contra a espiral recessiva, estamos contratando mais destruição e violência para o presente e para o futuro. Infelizmente, isto é óbvio, mas parece que no curso de uma grande crise como a atual, isto é uma tentação tão grande que é praticamente inevitável que as forças dominantes lancem mão desse recurso progressivamente mais. E é justamente o que a gente está vendo no presente, né? Seja pelo seu apelo ideológico, seja pelo seu apelo econômico. Mas os resultados disso só podem ser destrutivos, desde que se realize essa economia de guerra até o final, e de certo modo, para se manter, ela tem que se realizar. Essa tragédia está contratada, né? Hoje a Europa está engajada numa guerra virtual, está contratando uma guerra futura próxima, né, contra a Rússia. Enquanto os Estados Unidos, apesar de todo o discurso contrário, né, não podem parar de promover guerra. E agora voltam o seu foco para o quintal, né, entre aspas, a América Latina. No momento agora para o Caribe, e depois sabe-se lá, né, quem será a próxima peça do dominó a cair sobre a tutela armada dos Estados Unidos, que é isso que eles estão buscando no Caribe, especificamente na Venezuela e na Colômbia, né? A alegação do combate ao crime, especialmente ao tráfico, elevada categoria de terrorismo, é a bandeira ideológica que serve como último recurso para essa imposição militar da hegemonia dos Estados Unidos na América Latina. E estamos todos aqui agora sob a ameaça imediata de uma intervenção ou de intervenções armadas dos Estados Unidos com essa alegação. De fato, não é possível entender essa crise econômica e social, mundial, atual, sem entender que ela vem associada a uma crise da hegemonia dos Estados Unidos. Vou gastar um tempo agora, então, analisando essa situação de crise da hegemonia dos Estados Unidos e o fracasso do sistema da ONU, né? Do sistema da ONU, e a ascensão com a contraposto, né? O versus a ascensão do polo contra-hegemônico chinês, entendeu?
De fato, as instituições globais, mundiais, o sistema ONU, as instituições associadas, elas se mostram incapazes para dar uma resposta coordenada, efetiva, razoável, eficiente, né, a qualquer aspecto relevante dessa grande crise do presente. Essas instituições falharam na Covid, falham na guerra comercial, falham na estrutura financeira, falham sobretudo nas guerras físicas, na violência internacional imperialista também. Não tem relevância, não tem voz ativa nesse momento de crise, mas a ascensão do polo contra-hegemônico chinês é um dos elementos determinantes que dá base para uma saída da crise sem que a gente tenha que passar por extremos ainda muito mais destrutivos, por exemplo, como aconteceu na grande crise do século passado. O aprendizado histórico, o estágio atual da integração produtiva mundial, né, e da integração geral da humanidade, e essa emergência do polo contra-hegemônico socialista chinês, ou chinês e socialista, permitem predizer que, apesar de todas as forças e tendências recessivas e destrutivas para as economias e as sociedades do sistema mundial, que acabei de esboçar e que vem desenvolvendo a descrição nesses últimos vídeos, nós temos uma forte base para sair dessa crise com menos destrutividade do que na anterior, por esses elementos que eu acabei de citar. Efetivamente, então, essa grande crise econômico-social capitalista mundial está associada à queda progressiva de poder dos Estados Unidos e seus aliados em face do poder crescente da China e seus aliados. Portanto, essa grande crise econômica associada à grande crise de hegemonia dos Estados Unidos, que, por isso mesmo, tenta a todo custo sustentar o seu poder, o poder do grande capital estadunidense e o poder geopolítico dos Estados Unidos, que estão hoje umbilicalmente ligados, né? Mas o fato é que, apesar disso, o poder hegemônico, né, em todos os aspectos dos Estados Unidos e seus aliados, decai progressivamente. Não há como nós negarmos isso, e isso se dá em face a essa emergência do polo que é centralizado pela China, né, num polo contra-hegemônico. A China, que é socialista, com as suas características, como eles mesmos dizem, próprias. Então, meu entendimento por mais que a gente se deva propor, que se proponha, se busque construir uma mundialidade multilateral, plural, justa, a gente não pode ignorar a formação dessa polarização mundial, em que diversos setores e diversos processos estratégicos, seja no nível do país, seja até no nível pessoal, em diversos desses setores, processos, seja no nível nacional, seja no nível pessoal, a gente vai ter que decidir entre esses dois subsistemas alternativos, que são tanto competidores quanto complementares na economia mundial, o polo dos Estados Unidos ou o polo da China. Talvez isso não apareça ainda com toda a força no nosso cotidiano, nem político, nem pessoal, mas é em grande parte inevitável que cada vez mais a gente tenha que fazer opções estratégicas entre esses dois polos. Veja, eu entendo muito claramente, não tenho dúvida de que, seja no plano econômico quanto no plano militar, é só pela existência desse polo contra-hegemônico chinês e russo,
que a Venezuela e eventualmente, e talvez também a Colômbia, poderão oferecer resistência militar e política real, até conseguir dissuadir os Estados Unidos dos ataques militares contra eles, que parece que já estão contratados, né? E talvez isso seja o fator decisivo para evitar uma expansão da tutela militar dos Estados Unidos contra todos os países da América Latina, especialmente contra o Brasil, com todas as piores consequências locais e mundiais que isso teria, né? Essa extensão de um poderio, de uma tutela militar mais intensa e opressiva, né, dos Estados Unidos sobre os países da América do Sul como um todo, a partir do Caribe. E só pode ter resistência a isso pela existência deste polo contra-hegemônico, com as suas características próprias. E no meu entendimento, agora, cada batalha nesse campo vai ser fundamental, seja no plano militar e como em todos os outros planos estratégicos, na logística, na comunicação, na ciência, tecnologia e nas suas cadeias de produção. E quanto mais rápido e mais decididamente países como o Brasil assumirem uma maior parceria estratégica com a China, com o polo contra-hegemônico, em detrimento desse polo hegemônico em torno dos Estados Unidos, melhor para a humanidade. Eu tenho sempre destacado essa importância extrema do polo contra-hegemônico chinês e realmente entendo assim. Do ponto de vista econômico, é uma garantia de que o sistema como um todo pode passar, ou pelo menos é uma base para que o sistema possa passar com os menores danos, ou seja, relativamente ao largo da grande crise atual, por ter já um polo alternativo que se tornou forte o suficiente para minorar em muitos efeitos drásticos da crise nas economias hegemônicas. Em qualquer aspecto que a gente considerar na economia mundial, é verdade que a China já constitui um contraponto real e que já está à frente mesmo dos Estados Unidos e seus aliados, seja na ciência quanto na tecnologia e em grande parte dos setores produtivos. A China já é o centro industrial e tecnológico em cadeias produtivas e de comércio mundiais com praticamente todos os países do mundo e avança intensamente mais em integração logística e produtiva no mundo. Esta é, obviamente, a base real para que a China seja também, em geopolítica, o principal agente deste polo contra-hegemônico, a principal força contra-hegemônica. Sob o aspecto militar, no entanto, parece claro que é apenas pela parceria com a Rússia que a China tem poder para se contrapor ao polo dos Estados Unidos e aliados hoje. E está cada vez mais clara essa contraposição entre esses dois lados e quem está de cada um deles, né? Como eu venho destacando, é inteligível, né, razoável que países como o Brasil, a Índia, a Indonésia e outros países com peso, algum peso, né, no cenário mundial, vacilem entre esses dois polos e até procurem levar a maior vantagem dos dois lados em conflito. Essa posição que é de independência, soberania e ao mesmo tempo de esperteza, né, em defesa do interesse nacional, nada de errado nisso, ela, no entanto, não se sustenta na medida em que as tensões e os conflitos vão se avolumando e intensificando nos diversos setores estratégicos, como eu estou destacando, e é o que se espera nos próximos anos, pelas características da crise, pelas características das respostas que estão sendo adotadas nos países ricos do polo hegemônico, né? E o que nós podemos prever é, na sequência, no presente e nos próximos anos, talvez década, um acirramento da crise
e em vários momentos desta contraposição entre os dois polos, né? E a gente vai ter que decidir, a gente deve ter clara a importância dessa decisão, inclusive para assegurar a nossa autonomia nacional, que no momento não está sendo nem tutelada, nem ameaçada pela Rússia ou pela China, mas pelos Estados Unidos. Vamos ficar por aqui hoje e, na sequência, vamos desenvolver ainda mais estes tópicos para a sala de situação dos meses de outubro e novembro de 2025. Um abraço e até a próxima.